Lucinda Pinto já está conosco também para falar do tarifaço com uma visão mais aprofundada deste cenário. Lucinda, analista, editora de economia, meu boa tarde a você. Estamos discutindo os impactos do tarifaço sobre a economia, mas em meio a isso a gente também convive com um cenário de juros altos. O que tem mais potencial de impactar a atividade do país? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Pois é, tem muita gente se perguntando se esse tarifaço pode trazer um efeito imediato, seja para a inflação, seja para o emprego, seja para o crescimento da economia. Mas a resposta é que, pelo menos no curto prazo, essas tarifas não devem ter um impacto macroeconômico muito relevante. Sobre inflação, provavelmente no curto prazo também, a gente não deve sentir esse efeito, porque no fim das contas, o que vai acontecer é que produtos que o Brasil exporta que serão taxados. Então, esse efeito deveria ser sentido mais pelo consumidor americano. O efeito é lá fora, pelo menos diante dos números ou das informações que a gente tem aqui. Agora, a preocupação com a taxa de juros, essa sim é uma preocupação importante, relevante, que deve ter seu efeito percebido mais claramente aí nas próximas semanas, Yuri. E tem um indicador que foi divulgado hoje, é o IBCBR, ele é uma espécie de prévia do PIB que o Banco Central calcula mensalmente. E o resultado mostrou que, ainda que de forma leve, gradual, a gente começa a sentir sim o efeito dos juros sobre a economia. A gente preparou então aqui uma tela. O IBCBR cresceu 0,1% no mês de maio. Esse é um dado que sai com alguma defasagem. É um crescimento pequeno, modesto, portanto. Só que o que puxou para baixo esse resultado, o que fez com que esse crescimento fosse realmente pequeno, foi o setor de agropecuária, que recuou, teve uma retração de 1%. O setor de agro sentiu muito o efeito, na verdade, sazonal. É uma época do ano que a colheita não aconteceu, a colheita ainda não aconteceu, os efeitos mais positivos do processo produtivo não foram percebidos, mas também tem um efeito de base, porque o mês anterior tinha mostrado um crescimento forte. Então, tem uma base mais alta, né? Até porque a safra desse ano é uma safra considerada positiva, né? Exatamente. Setor. Então, aqui a gente tem que fazer esse disclaimer, digamos assim. Agora, a indústria cresceu 0,4%, é um crescimento bastante modesto. E serviços, aqui sim a gente vê mais claramente já o efeito da taxa de juros, cresceu apenas 0,1%. Serviços é aquele setor que reflete mais diretamente a capacidade das pessoas de consumirem o seu rendimento, o espaço para assumir crédito, para comprar mais. Então, o fato dos juros estarem altos provavelmente está, sim, já impactando negativamente essa capacidade de consumo das pessoas e, por isso, o setor de serviços ficou mais fraco aí no mês de maio. Agora, com tudo isso, Yuri, embora tenha sido um resultado um pouco mais fraco do que o esperado, os economistas não alteraram a sua projeção para crescimento do PIB para o ano. A maioria deles está vendo ali uma taxa de expansão perto de 2%. Então, diante disso tudo, olhando para a taxa de juros, olhando para tarifaço, a verdade é que a gente tem esse problema, essa questão pesando muito mais aí sobre a economia do que toda essa discussão super relevante, que tem um efeito bastante forte sobre alguns setores, sobre algumas regiões do país, mas quando a gente pensa em termos mais amplos, é a taxa de juros que vai prevalecer. No efeito macroeconômico, até pelo tamanho da nossa economia, pela nossa pauta exportadora, pela atividade interna, ele é mais localizado, mas, de fato, para quem sente este efeito, é um efeito muito pesado, muitos setores que vão precisar aí suar a camisa para compensar uma taxa tão pesada quanto esses 25% e todo o barulho, o ruído político-eleitoral que está permeando esse debate. Sendo que esses setores vão ter que lidar também com a taxa de juros, né? Exato. Tem todo o desafio do mercado externo e do local. Exato, a dor vem por dois lados diferentes. Muito obrigado, Lucinda Pinto. Nós conversamos também a respeito da divulgação da prévia do PIB com o economista-chefe do Banco BMG, Flávio Serrano. Ele destacou que os dados reforçam a percepção de um freio na atividade econômica do país e é o que você vai ouvir agora. O que a gente tem de importante nesse resultado é um pouco a confirmação de que ao longo do segundo trimestre a gente vai observar, hoje vem observando, desaceleração da atividade. A gente não pode esquecer que no primeiro trimestre a economia cresceu mais de 1%, né? Puxada pela agricultura e pela demanda doméstica, e agora então a gente vem observando sinais de acomodação. A gente tem então observado sim uma desaceleração do ritmo de expansão. Se a gente for pegar o resultado de hoje, né, com esse crescimento de 0,1 e pensar na ótica do trimestre,
você tem um crescimento de 0,7%. Então, um crescimento que está ainda forte, mas desacelerando em relação ao mais de 1% que a gente viu no primeiro trimestre desse ano.